Olá a todos, bem-vindos de volta! Hoje tivemos o relatório de ganhos da AMD, a teleconferência de resultados e uma grande transmissão ao vivo. José Amit e eu sei, foi muito longo, você não assistiu, então aqui está tudo o que você precisa saber. Primeiro, as ações caíram após o expediente. Por quê? Foi porque não atingiu as expectativas? Foi porque foi um trimestre ruim? Não, na verdade a AMD superou as expectativas em todos os aspectos, como previsto, como esperado. Foi muito fácil superar esses números. Se você vem acompanhando a empresa, pode se perguntar de novo. Bom, qual foi o problema? Nenhum problema com a empresa? Talvez sim, um problema. Primeiro de tudo, o mercado. O mercado na terça-feira teve uma queda. A ação já estava caindo, 3,7%. Outras ações também caíram bastante ao longo do dia. O movimento implícito para a AMD antes do relatório era de cerca de 8%. Agora estamos caindo apenas cerca de 3%. Claro, quando o mercado abrir na quarta-feira, as coisas podem ficar muito mais voláteis, porque o mercado está em queda. Não vi nenhum problema específico. É algum medo relacionado à IA. É um evento de liquidação. É por causa do prolongamento do fechamento do governo? Talvez seja tudo isso, mas voltando especificamente para a AMD mais que dobrou no acumulado do ano. A AMD subiu 100% no acumulado do ano. Após a queda de 3% agora, ainda assim a AMD dobrou, subiu 100%. Claro, mais recentemente, nos últimos 3 meses, a ação subiu 38% ou no último mês subiu 19%. Vamos revisar os principais comentários da AMD feitos na teleconferência deste trimestre. Alerta de spoiler, não muita coisa, porque na próxima semana teremos o Dia do Analista. Então daqui a uma semana teremos um Dia do Analista com muito mais informações. E esse é o problema dessa teleconferência de resultados. Sentimos que realmente não obtivemos muita coisa deles. É isso, ok. Na próxima semana é o Dia do Analista e vamos compartilhar mais informações. Acho que é só esperar mais 7 dias. Vamos cobrir esse evento no canal. Então aperte todos os botões, eu agradeceria muito, se quiser me apoiar ainda mais. Do check, o link está na descrição e também nos comentários com as 10 melhores ações para comprar. Acesse Fulcom/Couch Investor. Obrigado. Vou começar com minhas expectativas. Como disse na semana passada, esperava mais detalhes sobre o acordo com a OpenIA e a receita real de IA para o ano. Cronograma para o impulso dos negócios de servidor MI450 em cliente, sinais de aceleração em games e embarcados. Então vou começar pelo último aqui. Games sim, embarcados, ainda não há impulso nos negócios voltados para servidores. Sim, está indo muito bem. Cronograma do MI450 para o segundo semestre de 2026 vai crescer bem rápido. Receita real de IA para o ano. Isso é um grande não. Mesmo depois da troca de perguntas com Stacy, o analista, aquele sim, soou agressivo, digamos, ou insistente. Mas se você tem acompanhado as teleconferências de resultados da AMD, sabe que ele é quem realmente tenta arrancar respostas da diretoria. Não conseguiu obter essas respostas deles. Ele disse que antes tinha 6,5 bilhões de dólares, o que se for verdade não é bom, porque em 2024 passamos de 5 bilhões de dólares, começando em 25 indo para 25, os analistas tinham, acho que, cerca de 12 bilhões de dólares, perto de 12 bilhões de dólares para o ano. Isso então caiu para 8,4 bilhões de dólares. Então se ele chegar mais perto de 6,5 bilhões de dólares, embora a Jim tenha dito que o número que ele deu não está correto, então espero que não esteja correto porque vai ser maior. Mas se ele chegar nesse número, então estou supondo que ainda estamos longe dos 8,4 bilhões de dólares para este ano. Então, quanto a mais informações sobre o acordo com a OpenAI, mais sobre isso na próxima semana. Basicamente, olhando para a receita aumentou 35,6% para 9,2 bilhões de dólares. Superou fácil? Ok, superou muito fácil. Olhando para a margem operacional e a margem de lucro bruto, claro, no último trimestre tivemos uma grande queda, certo? Por causa daqueles problemas na China, tivemos uma grande queda, mas excluindo isso, ficamos estáveis de um trimestre para outro. Olhando para a margem de lucro bruto e operacional, no geral, tem melhorado ao longo do tempo. Então temos crescimento de receita e expansão de margem. O fluxo de caixa livre também aumenta, isso é ótimo. A receita de data center aumentou 22,3% em relação ao ano anterior, 4,3 bilhões de dólares em receita, certo? Ah, mas há 3 meses todos diziam, olha isso, era para sermos segundos após a Nvidia. Por que não estamos crescendo? Motivos específicos? Receita da China? Ok, a receita da China é o motivo pelo qual isso caiu tanto antes. Agora estamos vendo essa recuperação. Olhando para o total de clientes e jogos juntos, isso aumentou quase 75% em relação ao ano passado, certo? A receita da AMD com clientes e jogos é de 4 bilhões de dólares, por isso repito isso várias vezes.
Sim, todo o foco está em data center, claro, porque esse é o enorme potencial de crescimento pela frente. Mas atualmente, data center, clientes e jogos estão aproximadamente no mesmo patamar, 4,3 e 4 bilhões de dólares também com alta margem. Bem, agora tem uma margem maior do que data center, mas isso obviamente vai mudar no futuro. Se você quiser dividir, jogos são 1,3, vamos chamar de bilhões de dólares. E então clientes aqui são 2,75 bilhões de dólares. Isso aumentou 46,2% ano a ano. Você pode ver uma aceleração clara dos jogos, que antes eram um obstáculo e agora estão se tornando um impulso para o negócio. Sobre o embarcado, ainda é um obstáculo, não diria obstáculo, mas também não impulsiona o negócio agora. Diminuiu 7,6% ano a ano, mas ainda assim acho que a margem operacional foi de cerca de 33% no trimestre. Vou te mostrar isso em um segundo, se olharmos para o segmento embarcado. Margem operacional para o trimestre, 33%. No mesmo trimestre do ano passado foi 40%. A receita também foi maior. Eles afirmam que a queda é causada principalmente pela receita menor. Eu realmente acho que uma vez que colocarmos esse negócio em funcionamento, você vai ver isso ajudar nos resultados da AMD. Quero dizer, se olharmos para a margem operacional de clientes e jogos aqui também, 21% subindo de 12% no mesmo trimestre do ano passado. Impulsionado por receita maior, apesar de despesas operacionais mais altas. No segmento de data center, houve queda de 29% para 25% ano após ano. Mas eu digo aqui que isso é impulsionado por uma receita maior, certo? O lucro operacional foi parcialmente compensado por despesas operacionais mais altas. Certo, a receita aumentou, a margem operacional caiu, mas o lucro operacional aumentou. Mas eu ainda acho que esse vai ser um negócio de alta margem, esse aqui, cliente e jogos. Também é um negócio muito bom para eles. E então sim, o embarcado você vai ver. Não vai ser tanto assim, mas se pudermos voltar a 1 bilhão de dólares por trimestre com uma margem de cerca de 40% aqui, quero dizer, quem diria não, né? Basicamente ninguém diz não. Então, para o próximo trimestre, receita de 9,6 bilhões de dólares, que é aproximadamente o que o mercado estava esperando, mais ou menos, 300 milhões. Agora a pergunta vai ser, podemos chegar a 10 bilhões de dólares no quarto trimestre, margem bruta, 54,5% fora do padrão GAAP? De novo, hora de prever. Você acredita que a AMD atingirá 10 bilhões de dólares no quarto trimestre? Acredito que seja possível. Sobre a margem bruta, com o aumento da produção e melhoria do mix de produtos, isso tende a evoluir. Eu também espero que isso aumente. Se você olhar aqui, a margem bruta não GAAP está em 54%. Terceiro trimestre de 2024 também 54%. Então, no próximo trimestre, isso vai subir um pouco. Então, no geral, eu sei, bem chato, né? Bem chato, resultados bem estáveis ou comentários, chame como quiser. Mas eu acho que precisamos olhar para trás e analisar os fatos. Os fatos são, este é um negócio em crescimento, é um negócio que também está se tornando mais lucrativo. Este é um negócio que nesta época do ano que vem vai ter um produto super competitivo, o 1450. Isso vai decolar. É algo que muda completamente o jogo. Isso é algo sobre o qual venho falando, o José também tem falado sobre isso. Quero dizer, temos dito isso durante a transmissão ao vivo. 2026, especialmente no segundo semestre, será um momento de grande mudança para a AMD, porque o produto que eles vão lançar é, claro, algo que muda o jogo para eles. É algo que muda o jogo para os clientes deles e, claro, vai ser uma grande mudança aqui para o PNL. Agora você vai dizer, sim, mas isso é só para o ano que vem. Sim, mas até o ano que vem este ainda é um negócio em crescimento, certo? Ainda é um ano de negócios. Receita subiu 36%. Lucro bruto subiu 40%. Margem bruta subiu só 2 pontos percentuais. As despesas operacionais cresceram 30%, mas caíram 2 pontos percentuais em relação à receita. Lucro operacional subiu 75%. Lucro líquido subiu 61% e o lucro diluído por ação subiu 60% também aqui, com base no GAAP. No não GAAP, esses são os números. Então sim, no geral você pode dizer, mas a reação das ações não é... tudo bem. Mas de novo, o mercado inteiro está em baixa, o sentimento não está bom. Eu realmente acredito que assim que a paralisação do governo acabar, o mercado volta para um modo otimista. Essa é só a minha previsão. Claro, a paralisação do governo também não ajuda. Quando precisamos de dados de emprego, quando precisamos de dados do mercado, certo? Precisamos de tudo isso. Nós não vamos conseguir esses dados até que o governo não esteja mais paralisado, até que o governo basicamente reabra. Isso afeta a AMD? Afeta o sentimento, certo? Afeta o sentimento em todo o setor. Afeta o sentimento no mercado também. Mas no geral foi um bom trimestre para a AMD. Infelizmente, a teleconferência de resultados foi bem chata.
Mas teremos um dia do analista na próxima semana, e eu acho que é quando vamos receber muito mais informações. Lisa Su mencionou que o mercado total endereçável passou de 400 para 500 bilhões de dólares. E toda vez que Lisa Su fala sobre esse número de 500 bilhões de dólares, ela sempre diz que parece bastante conservador, de acordo com outras pessoas do setor. Então talvez a gente receba um novo número na próxima semana. Com certeza vamos receber muito mais informações sobre o acordo com a OpenAI. E com certeza muito mais números para analisar para 26, 27 e provavelmente além disso também. Só mais algumas coisas aqui, uma relacionada à ROCm. Então, a AMD lançou o ROCm 7, sua versão mais avançada e cheia de recursos, oferecendo até 4,6 vezes mais desempenho em inferência e 3 vezes mais desempenho em treinamento em comparação ao ROCm 6. A estratégia de software aberto está ganhando força com contribuições de desenvolvedores importantes como Hugging Face, VLA, LM e SGLang. Sobre a demanda por CPUs de servidor para IA, hiperescaladores ampliam muito sua capacidade de computação geral para suportar o aumento das cargas de trabalho de IA, resultando em expansões substanciais de CPUs. Essa tendência é identificada como um novo e poderoso catalisador para o negócio de servidores, com os processadores EPYC Turing de quinta geração acelerando rapidamente a adoção e representando quase metade da receita total de EPYC. Novamente, ótimo, todo mundo está falando sobre GPUs. A AMD também tem CPUs que agora estão vendo uma demanda muito maior do que o esperado anteriormente, desempenho acima do esperado no mercado de PCs para clientes. Mesmo os comentários do último trimestre, então o impulso continua lá. Última coisa aqui. E isso, claro, é algo sobre o qual adoraríamos ouvir mais na próxima semana. Mas eu disse isso. Após o acordo com a OpenAI, a AMD observou um aumento e aceleração do interesse de outros clientes, levando a parcerias mais amplas e em maior escala. Esse interesse elevado é atribuído não apenas à parceria com a OpenAI, mas também a outros fatores, como a exibição pública do Hack Helios no Open Compute, que destacou as capacidades de engenharia da AMD. Isso é, claro, ótimo de ouvir e algo sobre o qual temos falado, certo? É ótimo ter esse acordo com a OpenAI, mas você não quer ficar preso apenas à OpenAI. Só por precaução, caso Sam não ache o dinheiro, só avisando. Não tenho ação para vender, Sam. Desculpe desapontar, mas sim, isso também é algo muito bom de ouvir. Mas vamos ouvir muito mais sobre o crescimento dos data centers na próxima semana. Então, no geral, para concluir, as ações estão caindo agora cerca de 3,7%. Como você viu, isso é o que dissemos antes, 8% para cima, 8% para baixo. 8% para baixo significa 230 dólares para cima. Bem, eu não acho que isso vai acontecer agora, mas era 271% mais ou menos agora. Quanto ao seu FIPUAI aqui, Zeta teve um resultado duplo muito bom neste trimestre. Essa ação subiu 9,2%. Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso amanhã. Abertura do mercado, se eu tiver tempo. BMNR agora está subindo 1,1%. Acho que vimos uma reversão no Ethereum. A Shift 4 subiu um pouquinho. Eu diria que isso é por causa da Toast. A Toast divulgou resultados e teve um desempenho duplo, um trimestre muito bom. A Shift 4 divulgará resultados na quinta, então cobriremos nesse dia. PayPal está estável, mas não se engane. Você sabe o que acontece quando o PayPal sobe no pré-mercado ou after hours. Nunca se sustenta. Nebius caiu 2,7% no momento da gravação, Palantir também caiu 2,7% e CoreWeave caiu 1,7%. Então estamos de volta nesse fundo que tivemos no final de outubro. Ambas, é claro, vão divulgar resultados, CoreWeave e Nebius, na próxima semana, uma na segunda-feira e a outra na terça-feira. Então, quanto a SMCI, eles também divulgaram o ano fiscal de 26... Bem, a orientação para o ano fiscal é de 20 ou 36 bilhões de dólares, anteriormente 40 bilhões de dólares. Como você pode ver, as ações caíram, não sei por que as pessoas estão tão surpresas, caíram mais cerca de 9%. Vai ficar aqui em torno da média móvel de 200 dias, isso é para SMCI. Axon também sofreu um grande impacto. Um grande erro no lucro por ação. Como você pode ver, Axon está, acho que foi no lucro por ação. Axon está caindo cerca de 20% agora, como você pode ver aqui. Esse foi o erro. Axon é uma ótima empresa, que sim, é simplesmente muito cara, e agora você consegue por um preço bem menos caro. Não digo preço mais barato, mas menos caro. Sobre o Pinterest, da última vez que vi, a ação também caía. Isso mesmo, também estava em queda. No After Hours caiu 20%. Me lembra o período pós-pandemia, com o Pinterest tendo um prejuízo de cerca de 10% no lucro por ação e uma orientação mais fraca. Então, no geral, é isso da minha parte. Com a AMD, sim, a ação caiu, mas ainda está com alta de 100% no ano, foi um bom trimestre.
Mais comentários serão feitos na próxima semana durante o dia de análise. Isso é tudo que eu tenho para vocês agora. Vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau.